podcast acaba agregando muito para as empresas que se usam, né, desse formato para entregar suas mensagens, para dialogar com seus consumidores, para vender novos produtos, enfim. As empresas podem aproveitar do produto podcast de várias maneiras, né? Hoje, quando a gente pensa no consumidor, ele tem uma jornada que é muito dinâmica, né? Ora ele está se entretendo assistindo a um programa de televisão, ora ele está se entretendo, por exemplo, ouvindo música, mas tem alguns momentos também que esse consumidor quer se informar, quer se divertir, né? Quer saber sobre o seu time, e o podcast ele acaba se encaixando nessa jornada de consumo, porque em alguns momentos do nosso dia, não necessariamente você está com a sua visão disponível para uma tela, né? Você está no transporte público indo para a faculdade, você está limpando sua casa, enfim, você está fazendo N atividades em que você não consegue estar com a sua atenção concentrada numa tela, por exemplo. E o podcast acaba sendo um formato, quando a gente pensa no áudio especificamente, que se encaixa muito bem dentro dessa jornada de consumo, né? E também os consumidores cada vez mais com seus smartphones estão conectados a todo momento, né? E nesse processo de conexão, o áudio acaba sendo uma das mídias que são consumidas. Quando a gente pensa no formato do podcast no Brasil, a gente tem uma evolução muito grande acontecendo nos últimos anos, né? Se a gente olha lá atrás, antes da pandemia até, muitos criadores criaram seus conteúdos, desenvolveram narrativas, de certa forma estabeleceram esse mercado. E daí, a partir de 2019, 2020, você passa a ver grandes players de mídia, como a Globo, ou grandes plataformas de áudio, como o Spotify, investindo bastante nesse formato. E a conjunção dessas coisas, associada aí a mais acesso à internet, mais pessoas conectadas nos seus smartphones, fizeram com que esse formato ganhasse o público, né? Ganhasse a audiência. E daí, no fim do dia, a gente viu um crescimento não só da produção desse tipo de conteúdo, mas também do consumo, né? E a gente viveu todo esse boom. Acho que os anos da pandemia colocaram esse consumo de podcast em um outro patamar, e a gente foi vendo esse formato evoluir e ganhar cada vez mais audiência. Mais recentemente, a gente viu um movimento de transformação nessa indústria do podcast, em que o recurso do vídeo passou a ser também um elemento importante dentro dessa narrativa, dentro dessa lógica, que o consumidor, ora, sim, ele quer ouvir um conteúdo porque ele não está com a sua visão disponível, né? Não consegue olhar para uma tela, mas tem outros momentos que esse consumidor quer se entreter, ele quer ouvir quem está apresentando aquele podcast, ele quer ouvir quem está participando daquela conversa, e a gente viu um boom dos videocasts também. E tudo isso temperado pelo elemento das redes sociais, porque a gente passou também a ver muitos trechos viralizando nas redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram, né? Tudo isso junto colocou esse formato num novo patamar. E se a gente compara, né, o período lá atrás, quando esse formato surgiu, para o que a gente vive agora, é uma indústria completamente diferente, é uma indústria mais profissionalizada, é uma indústria em que a gente tem a composição de formatos entre áudio e vídeo, a gente tem outros modelos de monetização, a gente tem criadores que se desenvolveram e criavam novas narrativas e novos formatos. Então, esse boom do podcast, ele é um boom diferente do que a gente viu nos últimos anos e que continua a evoluir e que, com a inteligência artificial, com novas tecnologias, deve alcançar um outro patamar, porque, no fim do dia, né, o podcast, essa conversa, né, ela é muito rica para alimentar não só sistemas de inteligência artificial, que precisam de conteúdo para evoluir as suas experiências, mas também podem evoluir no sentido de criar novas oportunidades para marcas, novas oportunidades para os próprios criadores de conteúdo. Então, tem um novo caminho aí chegando. Para ser criativo e inovador no mercado de podcasts, você primeiro precisa conseguir identificar muito bem a necessidade do seu consumidor, com quem você deseja falar. E você precisa entender, né, onde aquele seu conteúdo vai se encaixar dentro da rotina das pessoas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, um podcast de notícias, todo dia de manhã, né, muitos de nós queremos estar bem informados sobre o que acontece no Brasil e no mundo, mas muito provavelmente a gente não tem tempo disponível para se informar sobre todos os assuntos. E daí você tem um podcast que te ajuda a entender o principal assunto do momento em profundidade, com contexto, que é, por exemplo, o podcast O Assunto do G1.
E esse podcast, ele nasce justamente dessa necessidade na jornada do consumidor. Então, aplicando isso para outras empresas que também queiram desenvolver os seus conteúdos, é muito importante olhar para qual rotina você vai querer atender, né? Qual rotina você vai querer se encaixar. Em alguns casos, as pessoas querem se manter informadas. Em outros casos, as pessoas elas querem relaxar, né? E elas não querem necessariamente lidar com conteúdos mais elaborados ou com temas mais complexos. Elas querem uma conversa que vai entreter elas. Tem outros momentos que dialoga também com a nossa curiosidade, né? E daí vem nos podcasts de true crime, de crimes reais, etc. Você quer saber qual que é o desfecho dessa história, por que que isso aconteceu, por que esse caso não foi investigado pela justiça, né? Então, o ponto principal é entender, né? Qual necessidade do consumidor você quer atender, qual emoção você quer despertar e no final do dia você vai conseguir desenvolver um bom produto que vai fazer parte da rotina das pessoas.